Ok, estamos de volta com a nossa quarta parte da nossa aula de hoje sobre o processo legislativo. Seja bem-vindo. O meu nome é Hudson da Costa Pereira. Eu sou professor de Direito e advogado e a aula de hoje é sobre processo legislativo, fase constitutiva, a segunda etapa, a parte da deliberação executiva, tá? Então a gente já viu lá na aula passada que a nossa fase constitutiva ela se divide na deliberação parlamentar e depois na deliberação executiva, ou seja, lá no momento lá da deliberação parlamentar, lá na fase da deliberação parlamentar, o processo então ele passa pelas duas casas, a iniciadora e a revisora, e depois ele segue então para a deliberação executiva, tá? Então olha só, primeiro a gente vai tratar então da hipótese o quê? De sanção, ou seja, da aprovação da lei, tá? Nesse caso aqui então, uma vez aprovada a lei, o prazo que o presidente da República tem para sancioná-la, né, é de 15 dias, tá? Isso daqui, então, tá lá na regra do artigo 66, tá? E daí, olha só, pode ocorrer também a hipótese o quê? Da sanção tácita, pela regra lá do parágrafo 3º do artigo 66, que ocorre quando o presidente deixa transcorrer, né, sem se manifestar sobre a aprovação da lei, tá? Nesse caso aqui, então, a gente estaria diante, então, de hipótese o quê? De sanção tácita, tá? Após, então, a sanção, seja ela expressa ou tácita, o projeto de lei, então, vai para a fase seguinte de promulgação e publicação, tá ok? Olha só, pessoal, e se o meu projeto de lei for rejeitado pelo presidente, tá? Olha só, no caso aqui de rejeição, que nós estamos tratando aqui da hipótese, então, de veto, né? No caso do veto do presidente da República, o veto do projeto de lei, que também tem o mesmo prazo, ou seja, de 15 dias, né? O mesmo prazo que ele tem para sancionar a lei é o prazo expresso que ele tem também para vetar o projeto de lei, tá? Nesse caso aqui, o veto, ele só pode ser expresso, tá? Ao contrário da sanção, que admite a hipótese tácita, no caso do veto, o veto, ele só admite a modalidade expressa, tá? Portanto, olha só, não existe o veto tácito, até porque a sanção tácita já implica o silêncio, ou seja, se o presidente não se manifestar no prazo de 15 dias acerca da aprovação ou não do projeto de lei, vai caracterizar o quê? A sanção tácita, tá? Então, portanto, aí não existe a hipótese, então, de veto tácito, apenas na modalidade expressa, tá? Outra característica aí é que ele é irretratável, ou seja, o presidente, no caso do veto, ele não pode desistir do veto. Uma vez ele rejeitado, né, a proposta legislativa, ele não pode mais o quê? Desistir do veto. E a terceira característica aí seria o quê? A supressão, tá? O veto, ele tem característica supressiva na medida que é impossível que o presidente dele se utilize para poder acrescentar algo no projeto de lei. Então, ou ele suprime ou ele não o faz, tá? É impossível aqui, não há a possibilidade, então, dele se utilizar do veto para poder acrescentar, né, para poder alterar o projeto de lei, para poder emendá-lo, tá? Ele só vai poder, então, se utilizá-lo do veto para a finalidade, o quê? De supressão, tá ok? O que mais aí que a gente vai ter aí? Olha só. Então, olha lá, pessoal. Terceira característica aqui, então, do veto é que ele tem natureza supressiva, tá? Isso por quê? Porque não se pode utilizar do veto para poder acrescentar ao texto do projeto de lei, tá? Então, olha só, nesse aspecto aqui, o veto ele pode ser total ou parcial. Total quando o veto é da lei, né? É de todo o projeto da lei na íntegra, tá? E parcial é quando ele veta um artigo, um parágrafo, um inciso ou uma alínea, tá? Olha só que interessante aqui. Não há possibilidade também de você suprimir apenas uma palavra ou uma expressão do texto normativo, tá? Porque isso daqui o que deixaria então ilógico, né? Ou poderia também modificar o sentido da lei, tá? Em que pese isso daqui pode ser objeto até de controle de constitucionalidade pelo judiciário,
tá? Aqui, na hipótese do veto, não pode haver, então, a supressão de palavra ou de expressão de artigo ou de parágrafo ou inciso ou a linha, tá? Ou se suprime o artigo inteiro, o parágrafo todo, o inciso e a linha, ou então mantém-se com a redação original, para que não haja o que? Modificação no sentido lógico da interpretação da lei. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Quarta característica, então, é que o veto também precisa ser motivado, ele tem que ser fundamentado, tá? Se o presidente não motivar o veto, é equiparável à sua inexistência. E a última característica aí, tá? É que ele é superável ou relativo. Isso daqui, porque o Congresso Nacional, ele pode derrubar o veto do presidente, tá? Então, olha só, como é que acontece isso daí? A derrubada do veto do presidente, que está lá no artigo 66, no parágrafo 4º. Olha só, primeira coisa aí é com relação ao prazo. O Congresso tem um prazo de 30 dias para poder deliberar sobre o veto do presidente em sessão conjunta do Congresso Nacional, tá? O segundo aspecto aí que eu quero destacar para vocês aí é que a derrubada do veto, ela só pode ocorrer o quê? Por meio da maioria absoluta e voto secreto, tá? Então, olha só, o veto do presidente aqui, por disposição expressa, né, da própria Constituição, a deliberação do veto, ela ocorre em sessão conjunta do Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, só pode ser rejeitado por maioria absoluta e a votação é secreta. Tá ok? Que mais aí que a gente pode destacar aqui? Olha só, se o Congresso Nacional ficar inerte, né, se ele não deliberar sobre o veto do presidente no prazo de 30 dias, tranca a pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, tá? Olha só, isso daqui, gente, eu quero frisar bastante, porque tem muita gente que confunde isso daqui, tá? O que tranca não é a pauta da Câmara, o que tranca não é a pauta do Senado. O que tranca é a pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, tá? Portanto, o veto, a deliberação do veto não interfere nos trabalhos, tá, isolados, né, da Câmara ou do Senado. A única situação aqui que vai afetar é a pauta conjunta, tá? É a pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, tá ok? Olha só, outra situação também aqui que eu quero pontuar para vocês aqui, tanto com relação à sanção quanto com relação ao veto, é que ele não precisa ser completo. A gente viu lá em cima o quê? Que ele pode ser parcial ou total. Então, isso também significa, né? A gente aplica, no caso aqui, a mesma linha de raciocínio também para a derrubada do veto. Ou seja, né, o Congresso Nacional pode derrubar o quê? Apenas uma parte do veto do presidente da República. Não há obrigatoriedade de derrubar o veto por inteiro, tá? Pode haver, então, a possibilidade aqui também de ser mantido o veto de forma parcial. Tá ok? Então, pessoal, terminamos aqui, então, a nossa quarta parte da nossa aula sobre o processo legislativo. Daqui a pouquinho a gente volta para poder falar da terceira fase e a última fase do processo legislativo, que é a fase de complementação, da promulgação e a publicação do projeto de lei. Tá certo, pessoal? Até daqui a pouco.